Olá, seja muito bem-vindo ao Estude Agora. Hoje vamos falar sobre PNL, mas afinal de contas, o que é isso? PNL é a programação neurolinguística. PNL te estimula a fazer escolhas assertivas. PNL é a arte da excelência humana. E como ela pode ser aplicada nas organizações para que as equipes de trabalho alcancem melhores resultados? Para falar sobre tudo isso, a gente recebe hoje Lívia Leventhal, que é psicóloga, é professora universitária e é trainer em PNL. Lívia, conta pra gente começar já explicando para o nosso telespectador, na prática, o que é a programação neurolinguística, que embora esteja muito difundida, ainda tem muita gente que ainda desconhece. Muito bem, então a PNL é sigla para Programação Neurolinguística, que basicamente é o manual de instruções do cérebro, né? Como é que a gente utiliza essa máquina hiperpotente que a gente tem aqui dentro, mas que ela normalmente está no piloto automático, né? Então a gente vai vivendo o nosso dia a dia como se a gente estivesse num piloto automático e a ideia é colocar a gente no volante do nosso carro, né? Então como é que a gente pode utilizar essa grande máquina que é altamente complexa? Então existe um manual de instruções para ela, né? Como é que eu faço para desenvolver objetivos eficazes? Como é que eu faço para planejar a minha vida? Como é que eu faço para me comunicar melhor? Como é que eu faço para a famosa gestão das emoções que muito se fala? Como é que eu faço para gerir tudo isso? Então, para isso tudo existe um manual básico que a gente entende, a gente aprende através da PNL. E no dia a dia as pessoas às vezes perdem o comando, perdem as escolhas, o poder de escolha, ficam ali naquela tensão do medo, eu vou fazer, não vou fazer. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente, está se exigindo muito de cada funcionário e da equipe como um todo. Como que as equipes hoje podem aplicar a PNL e com a PNL alcançarem melhores resultados? Então, a PNL a gente pode entender como sendo uma caixa de ferramentas, né? Então, a gente tem ferramenta para praticamente tudo que a gente precisa dentro da gestão humana, né? Então, basicamente, nas organizações, a gente trabalha muito a questão da comunicação. Como é que eu posso entender o outro melhor? Existem perfis de pessoas, existem formas de se comportar diferente, como é que cada pessoa lida com determinadas situações. Então, a gente consegue compreender esse perfil de cada pessoa, como é que cada pessoa funciona, através da observação simples, através da leitura mesmo inconsciente dessa pessoa. A PNL dá ferramentas para isso, para a gente fazer essa leitura. Então, entender a subjetividade de cada um, inclusive a nossa própria. Esse autoconhecimento é muito importante. Por que que eu funciono dessa maneira? Por que que tal coisa me irrita ou me estressa? Por que que eu me sinto melhor em determinados ambientes? Por que que eu me comunico melhor com determinada pessoa? Então, esse autoconhecimento vai ajudando dentro desse ambiente organizacional. Então, a gente trabalha muito essa área da comunicação, muita área de liderança que está diretamente ligado com a área comportamental, com a habilidade da gestão das emoções, que muito tem se falado, né, hoje em dia. Então, está muito batido, a gente já sabe muito que a gente é contratado pela técnica que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem, mas a gente é despedido pelo comportamento que a gente não tem. E Lívia, no quadro Estude Agora, na semana passada, a gente falou sobre os termos soft skill e hard skill. É esse profissional soft skill que tem essas habilidades comportamentais, de gerir essas emoções. E você estava falando agora de liderança. Eu costumo dizer que pesa sobre o líder o peso da sabedoria dobrada. Para quem está assistindo a gente agora, tem um cargo de gestão, gerente, diretor, mas não tem a habilidade de liderança, como ele pode desenvolver com a PNL? Inclusive, Dani, essa questão da liderança, ela é bem importante, porque o que a gente tem notado hoje dentro das empresas? Pessoas muito jovens, hoje a gente vê jovens muito capacitados, tecnicamente falando, né? Então, antigamente era muito raro a gente ver um jovem em altos cargos dentro das empresas, hoje não é tão raro assim, a gente vê bastante. No entanto, são jovens altamente capacitados tecnicamente, no entanto, com essa gestão emocional e esse conhecimento, essas habilidades comportamentais, precisando desenvolver, né? E é aí que entra a PNL.
Como eu falei antes, em primeiro lugar, o autoconhecimento, se conhecer, saber por que eu ajo da forma que eu ajo, desenvolver estratégias e objetivos pessoais no campo profissional muito bem desenvolvidos. Em segundo lugar, depois que eu me conheço, conhecer o outro, como é que eu faço para lidar com essas diferenças? Então, o líder, ele lida com uma equipe de inúmeras pessoas, mesmo que seja uma equipe pequena, são pessoas diferentes. Ele precisa saber os perfis de pessoas que ele tem para lidar, por que cada pessoa age, como é que cada pessoa é melhor incentivada, porque uma pessoa vai ser muito incentivada pelo dinheiro, por exemplo, outra por outras situações, não necessariamente a questão financeira. E o líder tem que saber como motivar cada um de forma diferente. Exatamente, as pessoas são motivadas de maneira diferente. Então, como que a gente percebe? Como é que a gente sabe como é que a pessoa vai ser motivada? Que valores aquela pessoa tem? Através da PNL, a gente tem ferramentas para isso. Lívia, a gente sabe que as organizações privadas, normalmente as grandes empresas multinacionais, elas já investem em desenvolver liderança nos seus diretores, nos seus gestores. Quando a gente traz o assunto para o órgão público, qual é a tua opinião? Você acha que as organizações públicas hoje, elas estão num processo de mudança para se profissionalizarem mais, para elas imitarem as boas práticas das empresas privadas? Com certeza. E ainda bem. Ainda bem que a gente vê mudança, desejo de se transformar. Eu vejo, inclusive, isso nas próprias turmas, não é? Infelizmente, dentro dessa área pública, existe ainda o estigma, né? Do funcionário público, que é aquele acomodado, é aquele que não cresce, é aquele que não desenvolve. E, graças a Deus, a gente está vendo que isso tem mudado. Inclusive, funcionários públicos que procuram os nossos cursos por vontade própria, de crescer, de evoluir, de dar o seu melhor, do autoconhecimento, de se conhecer, de desenvolver objetivos pessoais mais arriscados, mais complexos, mais ousados, não é? Até para... Eles não querem só fazer aquele serviço padrão, mais do mesmo. Querem um diferencial. Querem um diferencial para eles mesmos, né? Para eles se sobressaírem, para se sentirem melhor, sentirem que estão evoluindo. Então, graças a Deus, a gente tem percebido no ser humano em geral essa necessidade de se conhecer e crescer mais. Lívia, eu ministro aulas de oratória e eu trabalho com sessões individuais também. E eu tenho alguns alunos que são servidores públicos, procurador, juiz, defensores, advogados, e eles realmente querem fazer diferença. Aí o meu olhinho enche de motivação quando você encontra alguém que quer fazer diferença onde está, em qualquer área de atuação, né? Isso que é importante. E nesse processo aí que nos motiva tanto falar sobre esse autoconhecimento, esse desenvolvimento para que a gente se torne cada vez mais assertivo, você falava que os jovens hoje estão cada vez mais capacitados tecnicamente, mas falta a tal da inteligência emocional que todo mundo precisa ter. Você acredita que, daí já é uma opinião mais como psicóloga, você acredita que essa era das redes sociais, ela tem estimulado isso, ela tem estimulado o conhecimento técnico, mas por outro lado ela pode estar limitando a questão emocional? As redes sociais têm muito que se diga, né? Acho que a gente podia fazer um quadro especificamente para isso, porque, como tudo, tem o ônus e tem o bônus. Então, o grande bônus das redes sociais, da internet, é essa aproximação, essa troca de experiências, de informações. O tempo todo está mudando, a gente tem acesso a um mundo de cursos novos, de informações novas. Então, isso ajuda, né, até saber o que existe hoje. Tem muita coisa nova para a gente estudar, para a gente desenvolver, então isso é bom. Também existe o ônus, né? A gente está sempre se comparando através de métricas um pouco questionáveis. Quantas pessoas comentaram? E a própria questão do sucesso, né? Eu comparo o meu sucesso com o outro, dependendo do carro, de quantas viagens o outro faz, de quantos restaurantes chiques a outra pessoa tá, quantos seguidores ela tem. Então, são métricas um pouco complicadas e questionáveis que a gente vai utilizando para medir esse sucesso e esse desenvolvimento, que vai gerando uma série de também transtornos e situações psicológicas complicadas. Mas exige realmente, esse tema realmente exige um quadro específico. Que se diga, mas focando no bônus, eu acredito que, como eu falei antes, essa proximidade, essa troca de informações, do saber o que existe, de quantos cursos, quantos livros, hoje existe muito e-book e coisas gratuitas na internet que a gente pode ler para se desenvolver.
Então, eu acho que sabendo usar com inteligência a internet, as redes sociais mais ajudam do que atrapalham. E nesse momento de e-books que você comentou, qual é a dica prática que você pode dar? Umas 3 dicas práticas para o nosso telespectador, para quem nos acompanha e nos segue nas redes sociais também, sobre como eu posso aplicar alguns exercícios da PNL na minha vida, no dia a dia, para que eu me torne um profissional mais assertivo, um profissional que exerce o trabalho com melhor qualidade. Então, como a gente estava falando antes, existem muitos profissionais, muitos Instagrams, Facebooks de coaches, de psicólogos, com muita informação, uma riqueza de informações. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é saber filtrar o que a gente vai colocar para dentro. O que eu vou consumir na rede social que vai efetivamente agregar valor para mim? Me ajudar, e eu acho que a dica principal e mais importante é a gente ter em mente que nós somos seres humanos. Então, existem dias bons, excelentes, maravilhosos, existem dias ruins, não tão bons, em que você acorda chateado, em que você não está de bom humor, e tá tudo bem, você é ser humano, né? Então eu acho que a gente deve sempre procurar ser o melhor. A questão do pensamento positivo é muito bacana, a PNL ajuda de forma prática a gente saber desenvolver esse pensamento próspero. Também emitir esse comando mental de força. Exatamente. Né? No entanto, e é uma coisa que me incomoda muito, é a gente ter a noção de que somos seres humanos. Tem dias que eu não acordo muito bem e a questão é saber acolher essa emoção e vida que segue, e tá tudo certo. Então, é a gente saber utilizar essas ferramentas de maneira inteligente, né? Então, ok, como é que isso faz? A PNL tem uma série de ferramentas. No entanto, também saber entender que tem dias que... Ou seja, a gente não precisa estar feliz o tempo inteiro, a gente não precisa estar em abundância o tempo inteiro. Não precisa acertar todos os dias, todas as horas, todo momento. Até porque é quando a gente erra que a gente aprende. A PNL tem um pressuposto que fala sobre isso, não é? Ter mentalidade de feedback, ter mentalidade de aprendizagem, é errando que a gente aprende. Então, se a gente está feliz o tempo todo, se está tudo 100% o tempo todo, significa que a gente não tem nada a aprender, que a gente já sabe tudo, que a gente já aprendeu tudo. Então, para que viver também? Né? Então, eu costumo dizer que a nossa vida é como um eletrocardiograma, né? Altos e baixos. Então, é na hora que a gente está lá embaixo que a gente consome esse aprendizado para subir de novo. E o eletrocardiograma, quando está ali a linha reta, em equilíbrio, é porque a gente já partiu. Então, a ideia é estar nesse alto e baixo o tempo. Constantemente, sempre buscando aprender mais, né? Lívia, deixa a tua mensagem para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores também. Fala para eles aí onde é que eles podem te encontrar também, deixa o teu Instagram para eles. Bom, então desde já agradeço o convite, espero ter colaborado e ter deixado pelo menos a pontinha de curiosidade a respeito do que é a programação neurolinguística. Realmente vale muito a pena a gente descobrir o que são essas ferramentas para nos desenvolver pessoal e profissionalmente. Quem quiser saber mais, procura a gente, Neurotraining Institute, nossa sede fica na Djalma Batista. As redes sociais é só pesquisar Neurotraining Institute, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se quiser também pode entrar em contato através do telefone ou WhatsApp, é o 92-DDD 993151718. Obrigada, Lívia, pela tua participação. Muito obrigada a você que nos acompanha. Continue acompanhando o quadro Estude Agora. Fique atento aos cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. A partir do mês de agosto, inicia uma nova programação. Os cursos são todos gratuitos e você também pode participar. Acompanhe o site da Assembleia, ali.am.gov.br. Lá tem todos os cursos que a escola vai oferecer. Eu espero você no próximo Estude Agora. Até lá!